Boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia para quem nos assiste ao vivo no Brasil, em direto em Portugal, ou depois, no dia seguinte, quando compartilhamos esse link com os outros. Às vezes a gente deixa para ver depois também. Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Bate-Papo com Joana de Ângeles. Uma alegria ter vocês aqui mais uma vez, mais um domingo por mais um mês, trocando, aprendendo, conhecendo, trazendo informação que nos auxilia na nossa caminhada, em nossas vidas. É sempre bom estar com vocês aqui no nosso bate-papo com Joana de Ângeles. Estou vendo que já tem o pessoal aqui conosco já, que eu já vou trazer. Espera aí, vamos ver quem está conosco aqui. A Vera, nossa amiga de São Paulo, nos diz: olá, Nelson e William, aguardando com ansiedade benéfica. Muito bom, Vera. Ansiedade boa, né? Às vezes a gente acha que só tem ansiedade ruim, mas tem ansiedade boa. Que bom, Vera, que você está aqui conosco. A Elizabeth Tavares também já está conosco aqui, nos diz: boa tarde, Nelson e William. Seja bem-vinda, Elizabeth. Que bom que você está aqui conosco. A Filomena Vargas também nos dá boa tarde. Seja bem-vinda, Filomena. Boa tarde para você também. A Ana Cristina, nossa amiga de Lisboa. Boa tarde, Ana Cristina. Que bom. Que bom que você está aqui conosco. Esse tema tão relevante, penso que para todos nós, tá? Quem mais está aqui conosco? A Fatinha Viana. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Que seja iluminado por nossos irmãos de luz. Boa tarde, Fatinha. Seja bem-vinda também. Nesse nosso bate-papo, pessoal, quem está chegando aqui a primeira vez, a ideia do bate-papo, é o Nelson, é o convidado, é Joana de Ângeles e todos vocês, tá? Aqui temos um tema relevante que a gente vai estar trocando, conversando, batendo papo. Então, fiquem à vontade de participar. Se tiver muito comentário, eu dou uma selecionada aqui. Se tiver perguntas também, fiquem à vontade de fazer, tá bom? Tema de hoje, vamos lá. A importância do aqui e agora. Quanto de nós vivemos lá no passado, lá atrás, no ontem, e quantos de nós vivemos lá na frente, naquele futuro, que às vezes traz uma ansiedade, sabe? Mas não essa ansiedade boa que a Vera nos trouxe aqui, aquela ansiedade que não é muito legal, e como nós conseguimos ou não vivenciar aqui no hoje, no presente, é um pouco disso que a gente vai falar hoje, e muito mais. Vamos trazer aqui algumas contribuições de Joana para nos acrescentar sempre e que a gente possa discutir, conversar, bater papo aqui, tá bom? Nosso convidado de hoje é o William Gonçalves, lá de Leopoldina, Minas Gerais. O William, que é palestrante, divulgador da doutrina espírita, é trabalhador na Casa Tintino Pires, em Minas Gerais. Ele tem um canal do Instagram e no YouTube também, que se chama @na luz do Espiritismo. Repetindo, @na luz do Espiritismo. Segue lá, tem bastante conteúdo. Aliás, já vou adiantar aqui. A gente já vai acabar aqui e o William já entra em sequência lá no canal com o Evangelho no Lar. Não é isso, William? Depois você conta para gente. William, boa tarde, seja bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Obrigado, Nelson. Obrigado aí ao pessoal que já está online aqui. Muitas pessoas aí que estão dos nomes, são algumas que nos acompanham lá no Evangelho. Eu reconheci alguns nomes, quero mandar um abraço para elas. O Evangelho ocorre lá todos os domingos, né? Acabou que o Evangelho começou durante a pandemia, uma forma, né, que nós não tínhamos como ir ao centro espírita. E acabou que o pessoal gostou e todos os domingos a gente faz. Acabou se tornando um momento ali de encontro, e a espiritualidade participa muito, né? A gente tem visto que a espiritualidade nos intui muito com os temas. O tema principal do Evangelho esse ano é o desapego de todas as situações, né? Então, assim, a gente tem falado sobre o desapego com diversas teorias, inclusive o aqui e o agora nós utilizamos também para falar sobre desapego. Mais para frente aqui na palestra nós vamos conversar sobre o tema,
Quero agradecer pelo convite, né? A gente já tinha conversado sobre essa live há algum tempo, né, Nelson? Mas acabou que a agenda não batia ali e graças a Deus a gente conseguiu. E também mais para frente, né, pessoal? O Nelson vai participar também lá no nosso canal, se Deus quiser. E a gente agradece aí pela oportunidade de falar de um tema tão necessário nos dias atuais. Assim, eu sinto que nós estamos precisando de falar do aqui e do agora o tempo inteiro. Então é um tema assim muito importante nós debatermos, em especial, como eu falei ali no convite no Instagram, no mês de setembro, que a gente pontua muito sobre a saúde mental. Então aqui o agora ele está muito interligado com a saúde mental. Obrigado, William. E olha que interessante, olha só. Ontem eu gravei um programa que vai ao ar no dia 19, quinta-feira, às 19 horas. Acho que é a terceira quinta-feira do mês, eu acho que é 19, que é o encontro com o Nelson Tavares na TV Chico Xavier. E qual foi o tema? Apego. Olha só o que o William trouxe agora, desapego nessa dinâmica para a gente entender aqui com as nossas dificuldades, essa história do aqui e agora. Que bom que a gente está conectado aqui, William. Deixa eu trazer quem mais está aqui conosco chegando. A Cristiane, lá do Paraná. Que bom, Cristiane. Boa tarde, seja bem-vinda. Também a Lígia, lá de Fortaleza, do Ceará. Nos diz boa tarde, abençoada semana. Abraços. Que bom, Lígia, que você está aqui conosco também. Pessoal, vamos começar? Então vamos fazer a nossa oração, desconectar um pouco da correria, do mundão aí fora, e se concentrar aqui, levando o nosso pensamento, nos conectando com essa espiritualidade de luz que sempre nos cerca em momentos como esse. Então, eu convido a todos, quem se sentir à vontade, claro, a fecharem os olhos comigo. E agradecemos inicialmente a Deus Pai, esse Deus de amor. Obrigado, Pai, pela tua luz, por tanto amor, por essa oportunidade de estarmos aqui experienciando tudo aquilo que necessitamos. Agradecemos a Ti, Mestre Jesus, nosso amigo, nosso guia, nosso modelo, nosso irmão maior, por nos apresentar o caminho da felicidade, o caminho do amor. Agradecemos também a toda a espiritualidade trabalhadora do canal, amigos de nosso lar, que nos envolvem nesses momentos que buscamos aqui aprender uns com os outros, em especial com Joana de Ângeles, grande mentora. Dessa forma, felizes que estamos, pedimos autorização para dar início a mais esse bate-papo com Joana de Ângeles. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Mais uma vez, quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos. William Gonçalves, @ na luz do Espiritismo. Depois, no final, ele vai deixar aqui, eu vou tentar deixar o @ direitinho, para vocês seguirem lá e acompanharem também, tá bom? William, a palavra é sua. A importância do aqui e agora. O que você me diz? Muito bom. Então, Nelson, esse tema, ele é um tema, assim, que eu encontrei a partir da minha abordagem terapêutica na clínica, que é a Gestalt. Então, a Gestalt, através de Fritz, né, que é um dos seus fundadores, ela traz muito essa questão do aqui e do agora. E quando eu comecei a estudar a Gestalt, eu fiquei tentando uma forma de casar com os ensinamentos espíritas, porque apesar do espiritismo, quando a gente vai ler lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a gente nunca ter lido essa expressão ela faz parte da vivência diária do espírita. O espírita, ele traz essa importância do aqui e do agora, só que ele talvez não nomeou, ele não compreendeu o que ele faz, ou ao menos ele tenta fazer isso o tempo todo, só que ele ainda não se deu conta de que faz. Então, a forma simples, que eu tento trazer de uma forma simples para as pessoas ali no canal, traduzindo em lições diárias essas questões do aqui e do agora. Parece muito complexo, mas não é. Na verdade, é uma ferramenta terapêutica, né? Cada abordagem tem a sua ferramenta terapêutica, uma visão de mundo. E quando eu fui montar a palestra pela primeira vez para uma casa espírita da importância do aqui e do agora, a gente encontra muito conteúdo do tema
aliás, além da terapia, né, da Gestalt, dessa linha terapêutica, conforme queiram falar, nós também observamos muito sobre o aqui e o agora no estoicismo. Então, a gente observa, né, nessa corrente filosófica, o estoicismo trazendo, né, eles colocam como virtude, a virtude do aqui e do agora, do pensamento funcional aí para o pessoal da TCC, quem gosta da cognitiva, como que eu utilizaria esse pensamento funcional tratando sobre o aqui e o agora. O pessoal da psicanálise, a gente poderia traduzir, tornar o inconsciente consciente neste momento presente e ver e observar o que está acontecendo com o sujeito. E para o espiritismo também. Curioso que aí depois que eu montei essa palestra, né, trazendo sobre o estoicismo, que eu sempre indico a leitura, eu sempre falo para o pessoal do canal, o espiritismo é nosso norte, mas nós temos que buscar ferramentas também em outras filosofias, em outras formas de vida. Então a gente observa muito nas correntes hinduístas, no estoicismo, a questão do aqui e do agora, e um tema que ficou muito famoso aqui no Brasil, que foi através de Hermógenes, né, ele trouxe esse mantra, entrego, confio, aceito e agradeço. Hermógenes, ele populariza esse mantra aqui no Brasil, e hoje, se você digitar aí na internet, você vai ver muitas pessoas falando sobre o entrego, o confio, o aceito e o agradeço, que na verdade está interligado com o aqui e o agora. Muitas pessoas vão dizer que Hermógenes, ele já tinha esse tema, né, na mentalidade dele, e ele foi entrar na praia certa vez, e ele se afogou. Em meio àquele momento de desespero no mar, ele lembra desse mantra. Então ele entrega, ele confia, ele aceita e ele agradece. Naquele momento ele traz uma calma interior muito grande e consegue sair daquele momento de aflição. E essa expressão ou esse mantra vai depender do viés que a pessoa olhar. Ele também está interligado ali a algumas questões que a gente pode dizer religiosas, hinduístas, mas nós acabamos utilizando isso, né, como uma ferramenta terapêutica em muitos momentos. A gente vai olhando ali pelo viés espírita a questão das vicissitudes das provas e das expiações, né? Não temos como fugir, independente da nossa classe social, do país que a gente mora, da nossa condição atual, nós vamos passar por essas questões de vicissitudes, ou de provas ou de expiações, mais ou menos demorada ou prolongada, tem pessoas que mais, outras menos. A questão é que estar aqui no planeta Terra vai trazer alguma angústia ou alguma dor. Eu costumo dizer que estar no planeta Terra está interligado com 3 grandes dores. Ou a dor física, propriamente dita, porque todos nós passaremos por ela, independente de onde nós nascemos e de como nós nascemos, a dor física nós vamos passar. Nós vamos passar pela dor moral, né, por essas questões morais que a gente está a todo momento, e a dor psicológica. Em algum momento das nossas vidas, nós vamos atravessar esses ciclos. E aí tem outras dores secundárias que também vão atravessando o nosso viver. A grande questão é que esse tema, eu falei da importância dele na atualidade, principalmente em relação à saúde mental. Nós estamos vivendo numa época, em especial após os anos 2000, que nós estamos passando para as nossas gerações que é possível viver com a felicidade plena. E a gente sabe que a felicidade plena, como ela é pregada, não é possível. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala, nós vamos ter momentos de felicidade, nós vamos ter momentos em que a nossa dopamina aumenta mais, né, a famosa dopamina dita aí na internet, esses momentos vão eclodir, mas eles são passageiros. Quando a gente vem com a terapia, ou quando a gente vem com as situações dolorosas, a gente começa a olhar que esses momentos de dor, de angústia, de aflição, eles são extremamente necessários para a construção de um psiquismo forte e mais equilibrado. Então, no primeiro momento,
para a gente tentar convencer, e você sabe disso, que você também é profissional da área, para a gente tentar fazer o paciente observar que esses momentos de dor, de angústia, são extremamente necessários e que o viés, ou seja, a forma como ele encara isso, vai mudar a condição de vida dele de todas as formas, muita gente não entende, às vezes fica até com raiva, mas eu não quero sentir dor, mas eu não quero sentir essa aflição, né? São várias expressões que nós ouvimos aí nos consultórios, mas esses momentos são cruciais para a gente fundamentar uma melhoria na nossa saúde mental. Um outro ponto, né, sobre o aqui e o agora, que eu vou jogando os temas aí para a gente debater, né? A questão do ócio, né? Nós não estamos aprendendo a lidar com o ócio na nova geração, devido às grandes tecnologias, muita coisa para a gente digerir. Às vezes a gente vai consumindo conteúdos e quando nós precisamos utilizar o ócio, que é, na verdade, esses momentos que ninguém escapa, né? Vai a um banco, precisa de ficar na fila, vai a um supermercado, tem que ficar na fila do caixa, tá no trânsito, às vezes o trânsito está engarrafado. São momentos que você é obrigado a ficar no ócio. E tem um que eu ouço muito de paciente que é pior ainda, né? O paciente tem que operar o joelho, ficar 60 dias deitado. Aí o paciente chega na sessão e fala, pelo amor de Deus, me ajuda, eu vou ter que ficar 60 dias deitado numa cama. A gente observa ali que essa pessoa, ela não treinou lidar com o ócio durante o dia. E nós estamos tirando essa possibilidade das nossas crianças e adolescentes. Quando eles ficam paradinhos ali, a gente já coloca ali um videogame, coloca uma outra ferramenta. E nós precisamos falar sobre esse tema por isso. A gente tem observado uma população extremamente doente porque estamos com dificuldade de ficar no aqui e no agora. Parece que o futuro sempre nos fascina e o passado muitas das vezes nos atormenta. Na visão da Gestalt, quando a gente entra no processo terapêutico, com muito respeito à integridade ali das memórias do paciente, nós vamos tentando acessar, isso eu espero tentar deixar bem claro, né, porque não é fácil falar da nossa teoria, assim, popularmente, mas assim, a gente tenta deixar o paciente muito tranquilo para que ele, na sua consciência de hoje, então vou dar o exemplo do Nelson. O Nelson hoje, com a configuração de ser humano que ele tem, com as leituras, com as vivências, com o aprendizado, não é o mesmo que vivenciou uma memória de 10 anos atrás. E às vezes ele fica acessando essa memória de 10 anos atrás, achando que ele é o mesmo, mas não é. Então ele precisa rever essa memória. Então aqui o agora não é deixar de rever o passado, muito pelo contrário. É rever o passado com um novo sujeito que você é hoje. Com a nova condição psicológica, moral, espiritual, material, financeira, ou seja, de que maneira que eu estou enxergando este momento que eu estou vivendo. E por que eu estou preso? Quando eu observo assim, que uma pessoa está falando muito da fase quando ela tinha 10 anos, significa que aquele 10 anos está no aqui e no agora dessa pessoa. E se está no aqui e no agora, tem uma questão ali que precisa ser trabalhada, que precisa ser olhada por esse sujeito. E aí que mora a grande questão. Muitas das vezes, nós não paramos para olhar. Tem aquela questão ali incomodando no aqui e no agora, uma angústia, uma questão de memória e que eu não sei lidar, que eu não sei observar. Tanto aí a gente pode levar para o espiritismo, tantos pacientes falam, por que eu não lembro da vida passada? A gente sabe ali o esquecimento é com toda certeza uma grande anestesia para enfrentarmos os problemas atuais. Só que tem pessoas que têm frestas, né? Tem memórias dessas vidas passadas. A gente vê que esse passado é tão vivo, marcou tanto esse psiquismo que ultrapassou tudo isso e está aqui na atualidade. A pessoa lembra às vezes de um problema de alguém que ela matou numa outra encarnação. Então eu falo, se esse passado está no seu presente, vamos resolver. Por que ele está vindo? O que ele quer te alertar? Então, quando a gente fala do tema aqui agora, as pessoas acham assim, não, é a atenção plena que ele vai falar. É também. Só que a atenção plena é 20% desse tema. Esse tema, ele é muito mais profundo, ele é olhado com muito mais profundidade. Na verdade, o aqui e o agora é olhar com sabedoria. A gente fala assim, até no espiritismo a gente tem muito essa questão assim, nossa, por que eu preciso de ouvir, toda vez que eu vou nas palestras, eu ouço o mesmo evangelho, né? Fora da caridade não há salvação. E vamos, na próxima semana, o outro falando, Jesus é figueira que secou. Não, mas eu já ouvi essa palestra
30 vezes. É porque, na verdade, cada vez que nós escutamos, primeiro que é pelo um palestrante diferente, segundo também que nós somos outras pessoas. Nós vamos criando novas cognições daquele tema de acordo com o nosso aprendizado. Então, às vezes, a gente pensa assim, nossa, eu vou no centro e vou ouvir esse tema de novo, fora da caridade e nossa salvação, mas eu já ouvi 80 vezes. Bom, escute mais uma vez, você é outra pessoa, é aquela grande fábula, né? Um rio nunca passa duas vezes no mesmo lugar. Nós mudamos constantemente, estamos em grande aprendizado constante. A partir do momento que eu aprendo, eu já sou um novo ser. Aí, nessa caminhada, né, de construir essa palestra, além do estoicismo, eu encontrei esse livrinho da Joana, né, o Vida Feliz. Esse livrinho da Joana, que a gente utiliza ali no trabalho voluntário de domingo lá no centro, quando eu li as mensagens, eu falei assim, olha, a Joana fala do aqui e do agora. Só que ela fala, às vezes, sem citar o aqui e o agora, mas ela traz em diversas mensagens, trouxe aqui mais de 12, só para vocês terem uma noção. E, obviamente, ela fala em outros livros, Liberta-te do Mal, o Nelson também trouxe umas mensagens aí dela. Ela vai trazendo muitos temas, então eu falei, Joana teve essa sacada também, né? Ou seja, o aqui e o agora é o momento mais importante. Só antes de passar a palavra, Nelson, para você fazer as considerações iniciais aí que a gente está conversando, a gente fala muito no Espiritismo assim, qual é a sua encarnação mais importante? A de hoje. Então, o aqui e o agora, ele também pode ser entendido pela sua atual etapa reencarnatória. Né, o que nós estamos fazendo nessa, né, globalmente aqui, né, neste mundo, materializando este corpo? Também a gente pode entender o aqui e o agora. Por isso que ele abrange, né, vários temas, e aí a gente vai construindo aí. Muito bom, William. Tanta coisa, tanta riqueza aqui, tem muito assunto para a gente ir profundo já com o teu start, mas eu quero trazer aqui a participação do pessoal que está conosco, que já chegou depois, a Ana Cristina Ruiz Barbosa, lá de São Paulo, capital, seja bem-vinda, Ana Cristina, a Cássia Maria, nos dá boa tarde, paz a todos. A Ieda Medeiros nos dá boa tarde a todos. A Sandra Inês, de Várzea Paulista, São Paulo, também se faz presente, nos dá boa tarde. E a Fatinha aqui compartilha conosco. Esse tema me lembrou um filme que assisti, onde o mestre pergunta. Dom... O que ela pergunta? Não percebi. Dom... Onde você está? Resposta, aqui. Que horas são? Resposta, agora. O que você é? Resposta, esse momento. Muito bom, Fatinha. Tem tudo a ver com essa reflexão aqui que a gente vai fazer em conjunto, com esse aprendizado. E a Sônia Cardoso nos dá obrigado, nos diz obrigado. Seja bem-vinda também, Sônia. Tanta coisa, William, tanta coisa, mas eu vou começar aqui puxando Joana já. Já vou começar aqui com Joana. Eu separei 2 trechinhos só, tá? E já vou fazer uma conexão que diretamente quando o William estava abordando alguns temas dele, eu já fui para a Joana e falei, não, peraí, vamos compartilhar isso e perceber como ela nos enriquece, trazendo alguns conteúdos que nos ajudam a refletir. Abre aspas para a Joana no livro Alegria de Viver. Abre aspas. Há muito desperdício de tempo que se aplica nas considerações do passado como em torno das ansiedades do futuro. E essa relação que o William estava abordando aqui sobre passado e futuro, como a gente gere mal ainda, e de alguma forma a gente desperdiça o nosso tempo no hoje, principalmente no hoje, com aquela sensação que eu escuto muito, e provavelmente alguém que está escutando aí vai se reconhecer. É aquela frase assim, Nelson, William, eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para nada, minha vida, eu não consigo arrumar tempo. Aí vem a pergunta, será que não é um mau gerenciamento do nosso tempo, utilizando ele em nosso favor, para que a gente possa realizar tudo aquilo que a gente busca, tudo aquilo que a gente almeja, todos os planos, todos os movimentos que nós acreditamos ser benéficos
para nós próprios, e às vezes caímos nesse ócio não sabendo muito bem gerenciar, ou nos distraímos. A questão da distração, então, pessoal, como é fácil, digo sempre, mas vamos lá, como é fácil ficar assim, ó, e passou uma hora e fala, ih, caramba, já passou uma hora, nem percebi, ih. E às vezes falta 5, 10 minutos para fazer uma leitura, para fazer um curso, para buscar fazer uma atividade física, para tantas questões na nossa vida. Pessoal, o dia tem 24 horas, tá? Desde que a gente nasceu até a gente desencarnar. Agora, o que nós fazemos nesse meio tempo, como nós administramos entre trabalho, família, lazer, estudos, o que quer que seja, aí é com cada um. Então, é importante a gente refletir e nos questionar sobre o tempo. E mais um outro ponto que eu quero colocar também, eu quero trazer para vocês, que acredito que é importante, compartilhando um pouco das nossas dificuldades, é quanto tempo nós damos para o ontem, para esse passado, que muitas vezes gera um pouco de saudosismo, que é bom, não tem problema, mas que às vezes gera também uma melancolia, e muitas vezes estamos vivendo hoje, no momento presente, mas conectados com o passado, e o tempo passa. E, na verdade, a gente está vivendo mais o passado do que o presente, do que esse momento. Quanto tempo muitos de nós vivemos lá na frente, no amanhã, às vezes com essa ansiedade que a Vera trouxe, mas não uma ansiedade legal, não uma ansiedade bonita, mas a ansiedade negativa, que de alguma forma a gente não consegue gerenciar, com a cabeça sempre lá na frente, que na maioria das vezes nem acontece aquilo que nós imaginávamos no momento anterior. E depois fala assim, caramba, eu fiquei com tanta carga, com tanta energia, vislumbrando aquele momento no futuro e não aconteceu. Então, eu quero trazer aqui o seguinte, pessoal, vamos tomar cuidado, vamos ter atenção com o gerenciamento do nosso tempo. Para quê? Para a gente não perder tempo, pelo contrário, vamos investir o nosso tempo. Aqui é matemática, tá? Eu não entendo nada de matemática, mas é por aí. Vamos fazer a conta, vamos aplicar a matemática na nossa vida. Perceba quanto tempo você está no teu passado, quanto tempo você está no teu futuro, mas principalmente quanto tempo você está vivendo o teu hoje, ok? Dito isso, vou só fazer um comentáriozinho aqui, Willy, já vou te passar a palavra. De tudo que você falou, eu notei muita coisa aqui. Já vi que esse papo dava para a gente ficar conversa muito longa, mas eu quero ressaltar aqui o que o William falou sobre a mudança constante. Essa mudança constante que, às vezes, nós nos comparamos com esse nosso eu de um passado, de 10, 15, 20 anos atrás, e fazemos uma pressão interna injusta, de uma forma, às vezes, falando, caramba, mas como eu pude fazer aquilo? Eu deveria ter feito de outra forma. Vamos entender o nosso momento, a nossa vivência, a nossa percepção frente às questões do mundo. Isso tudo tem a ver, sabe com o quê, pessoal? Com amadurecimento, com maturidade, que vem, sabe como? Com o calejar, com o caminhar, com o passar do tempo. A gente vai aprendendo e vislumbrando, percebendo a vida de uma forma diferente. Um exemplo que eu sempre dou aqui, que é ótimo para a gente perceber, é o quê? É a leitura de um livro desse de Joana, por exemplo. Qual é a diferença? A diferença é que o livro está igual. Estou com um livro aqui, ó, Desperte e Seja Feliz, de Joana. E dou sempre esse exemplo, que isso sempre acontece comigo, tá? Tomara que aconteça com vocês também. Eu li esse livro primeira vez há uns 15 anos atrás. E está aqui guardadinho, capa antiga ainda. Aí eu pego ele para ler hoje, o que acontece? É um livro novo. Mas o que mudou no livro? Arrancaram as páginas e botaram novas? Não. O que mudou fui eu. Eu mudei. Eu tenho uma nova leitura do mesmo livro, uma nova percepção daquele mesmo conteúdo que Joana nos trouxe. E nos trouxe há 15 anos, não, já nos trouxe às vezes 20, 30 anos atrás. Então é importante a gente se aceitar, olhar para si, entender o nosso momento e as nossas fases com o nosso amadurecimento e a nossa caminhada. William, passa a palavra para você. É isso que você está falando. Eu tenho passado atualmente, né? A gente abriu um curso das obras de André Luiz lá no centro, presencial, e é muito curioso como
Eu já dei esse curso outras vezes, inclusive do Nosso Lar. Acho que é a 5ª vez que eu dou. Como mudou completamente a forma como eu vejo aquele livro. Totalmente, os enfoques que nós damos. Então, assim, isso no intervalo de 5 anos. O que me fez mudar ali? Com toda certeza, as minhas experiências. Se você pega ali no meu canal é desde 2018, acredito, ou 17, completamente, é outro ser humano que está falando hoje em dia. É uma reencarnação em vida. Como isso é possível? Isso é possível com todos nós. Basta a gente querer. Você estava falando da administração do tempo, é muito complexo administrar o tempo. Só dividindo uma experiência, a gente tem essa questão da percepção do tempo, e às vezes eu passo esses desafios para alguns pacientes, de fazer a experiência do tempo, que é você ficar 1 hora, né, a maioria das pessoas não consegue, porque dá essa percepção que eu vou falar. 1 hora em silêncio, sem mexer no celular, sem ligar música, sem ligar televisão, nada. Você ficar com você mesmo durante 60 minutos em silêncio. As pessoas têm uma percepção muito bacana do tempo, que é como ele passa devagar. Passa extremamente. Quando você tem que ficar ali em silêncio, com contato consigo mesmo, sem nada, sem livro, sem nada. Você com você mesmo. Sente aí numa varanda e observe, fique ali com você, ouvindo os barulhos da sociedade, dos vizinhos, fique ali. Muitos não conseguem ultrapassar 15 minutos. Então, aí a gente percebe que, na verdade, o tempo é administrado. E é claro, hoje em dia nós temos muitas propostas. E aí é por isso também que a gente fala muito lá no canal sobre o sentido de vida. A importância de ter um sentido de vida, porque se você tem um sentido de vida, você vai administrar o seu tempo ali, designado naquele sentido. Por exemplo, nós temos o sentido de vida do espiritismo. Então, nós temos ali uma disciplina, um horário para fazer a nossa caridade, as palestras, enfim. Então, ter esse sentido te ajuda a ter um pouco mais de disciplina. Por exemplo, o trabalho, ele também faz parte do nosso sentido de vida. Então, você tem que levantar, você tem um horário correto para ir, você tem uma demanda de carga horária, e aí você administra. Às vezes, eu faço essa reflexão com o paciente. Como você consegue administrar sua carga horária do trabalho, mas não consegue administrar sua carga horária pessoal? Que é também o trabalho, ele vai trazer o dinheiro financeiro que é necessário para pagar as nossas contas. Mas o momento pessoal, ele é extremamente poderoso para nos ajudar na saúde mental. É igual você falou, atividade física, atividade de lazer, contatos com a família. Eu aproveito a sua fala aí, você sabe, assim, enquanto profissional, mas acredito que nem todo mundo que nos ouça, que está nos ouvindo agora, pode saber. Uma das grandes questões que nos prende ao passado são 2 questões, culpa e raiva. E quando a gente está no momento de luto, então morreu um ente querido, o que nos faz ficar mais e mais e mais naquele processo de luto? Todo luto é doloroso, todo luto vai demorar um tempo para passar. Só que quando você observa que um luto está se estendendo muito, você observa ali naquele paciente conteúdos de muita culpa. E essas culpas, às vezes, nem são culpas grandes, são culpas de momentos não vivenciados junto à pessoa. Aquele último almoço que a pessoa me convidou para ir, eu não fui. Aquela viagem que a minha mãe me chamou para ir, eu não fui, e logo depois ela faleceu. Aquele último telefonema que ela me deu e eu não atendi. Aquele presente que ela me pediu e eu não dei. Então, a culpa, às vezes, prolonga esse processo. Aquele perdão que eu não dei. Então, a gente observa que esse ponto da culpa, ele está muito interligado com a volta ao passado. É por isso que a gente fala da importância do aqui e do agora, e o Espiritismo é uma excelente ferramenta. A gente compreende que a nossa consciência é o que nos culpa, é o que nos chama a atenção ali está escrita as leis de Deus. Então, de que maneira que eu vou escutar a minha consciência na hora que eu estou resolvendo as coisas? Na hora que eu tenho que decidir se eu vou ou não fazer isso. Eu não deveria ouvi-la depois, e sim na hora que eu estou fazendo. Então, também é um tema muito de autoescuta. Eu posso fazer isso, eu deveria fazer isso, eu estou no momento, eu estou como eu quero. Eu devo esperar um pouco, porque no futuro
vai vir esse pensamento de culpa. E a raiva também. Todos os processos que a gente perde pela raiva, fica aquela, como eu falo, uma memória do passado arranhada, parece que a gente não passa assim dela, né? Nossa, eu deveria ter falado aquilo, eu deveria ter feito isso, por que eu deixei ir pela raiva? E são momentos também muito desafiadores que a gente vai vivenciar. Eu trouxe até o desenvolvimento aqui do estoicismo, gostaria de ler para vocês, ó. Ele coloca sabedoria, lidar com situações complexas de forma lógica e calma. Aí a gente pensa, lidar com situações complexas de forma lógica e calma, deduz você fazer essa autoconscientização e manter-se no aqui e no agora. Porque se você está ali no momento complexo de decidir, se você decide no impulso, você pode se arrepender depois. E aí é o que vai ficar trazendo este passado. Disciplina, é o que o Nelson falou da questão do horário. Moderação e autorrestrição em todos os aspectos de vida. Aqui eu falo muito da importância do não. Aprender a falar um não, por exemplo. O não, em muitos momentos, ele pode te angustiar no momento presente, mas ele pode ser a sua salvação no momento futuro. Que aí você pensa, poxa, ainda bem que aquele dia eu não fiz isso. Ainda bem que aquele dia eu consegui pôr um limite no meu psiquismo e não me entregar. Também evita. Lembra sempre, então, aqui nessa reflexão que a gente está fazendo, o aqui e o agora, ele vai depender se a gente quer um futuro, né, um pouco menos complexo psicologicamente, a gente tem que começar essa mudança agora. Então, por isso que a gente fala, fique no aqui e no agora para tomar as suas decisões de forma mais assertiva e mais equilibrada. Aí ele coloca aqui, a justiça, tratar todos de forma igualitária, mesmo quando erra. Um dos ensinamentos que Jesus também, né, ultrapassou aí falou para a gente em todos os momentos, né, que esteve aqui na Terra. Essa questão de entender, de compreender, não é fazer ou não é passar a mão na cabeça das pessoas, porque todo mundo está errando, todos nós estamos aqui, podemos discordar das situações de erros, só que quando a gente tem dois pesos e duas medidas, ou quando a gente diferencia, a gente vai para o extremismo, e aí também é complicado pro aqui e pro agora. Coragem, ele coloca aqui, não só em situações de guerra, mas nos desafios diários. Clareza e integridade, dia após dia. Isso é muito importante também. A coragem, ele coloca aqui, não só em situações de guerra, mas nos desafios diários, porque realmente a gente tem que ter uma coragem interna diariamente. E aí eu trouxe uma frase aqui de Sêneca que ele fala, apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida, porque de fato é, porque nós não temos controle deste futuro. Então, de fato, o que nós estamos fazendo aqui no agora pode nos representar na eternidade e nos representa. É interessante que o estoicismo, Nelson, ele não fala ali, né, da reencarnação, mas ele traz ali, eu sempre falo dessas entrelinhas, né? Uma frase dele que eu trouxe para a gente observar é do Marco Aurélio. Ele coloca assim: o que nós fazemos agora ecoa pela eternidade. Então, a decisão do hoje, do aqui, do agora, vai ecoar na eternidade. Algo que nós falamos também no Espiritismo. Perceba como esse tema ele costura muito com o que o Espiritismo traz enquanto filosofia. Vou deixar você falar para depois a gente entrar no tema do segundo tema. Tão rico isso, tão rico, William. Tem tanta coisa. Eu gosto de muitas frases do Sêneca, compartilho também algumas aqui. Essa que você falou, eu já li e reli algumas vezes, porque são essas frases que nos fazem pensar, refletir e talvez, quiçá, nos transformar. Nos transformar quando? Quando a gente quiser ter essa coragem que o William abordou agora e fazer o tal esforço para essa mudança ao nosso favor, em pró do nosso eu, transformando a situação de hoje, amanhã, melhor ainda. Se tem dor, tem sofrimento, dá para aliviar também. Então é toda uma caminhada, não para os outros, não para o mundo, mas para nós, para você que nos escuta. E isso requer atitude, requer atitude. E é um desafio para todos nós. Mas é importante a gente refletir e pensar sobre isso. São momentos como esse
que talvez aqui quem esteja conosco agora ao vivo, ou amanhã ou depois com esse conteúdo gravado, pare por um momento e pense, fala, olha aquilo lá que o William falou, gostei daquela frase. Olha, o Nelson comentou um negócio que mexeu um pouco aqui, balançou um pouquinho. Tá ótimo, pessoal. Essa é, de alguma forma, a sementinha que um dia vai brotar, um dia vai germinar, um dia vai modificar o nosso momento do hoje, principalmente nessa busca, nesse crescimento evolutivo, para a gente ir aos pouquinhos melhorando. Vou trazer aqui o pessoal que chegou conosco, a Luísa Maciel, nos diz, Nelson, eu sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Gratidão, que bom, Luísa, seja bem-vinda. A Ruth Soares nos diz, boa tarde a todos, seja bem-vinda, Ruth. A Siena nos dá boa tarde e nos diz, não há caminho errado. O aprendizado e a experiência estão em todos os caminhos. Perfeito, Siena. E também complementa dizendo, a menos que não tenha aprendido com o erro, você não perdeu tempo. Perfeito. E complemento ainda por cima, assim, ó, se a gente não aprendeu, não tem problema, sabe o que vai acontecer? A dinâmica da nossa vida vai dar uma volta e vai voltar a mesma questão, o mesmo âmago, o mesmo conteúdo para nós aprendermos. E quando a gente não aprender, volta de novo. Que nem na história das provas da vida, na escola, voltamos em recuperação, em prova final, quantas vezes for necessário para provar aquilo, experimentar, vivenciar, ultrapassar e crescer, evoluir. Isso tem tudo a ver com aquilo que o William falou lá no começo também, sobre o processo de dor, que muitas vezes a gente vincula dor e sofrimento a castigo divino, ninguém quer passar por momentos difíceis, mas quando a gente amplia o horizonte e enxerga um pouco além do que só esse momento em especial de dificuldade, atenção, não querendo menosprezar a dor de ninguém, o sofrimento de ninguém, atenção. Mas quando a gente amplia um pouco esse horizonte, percebemos que foi através daquele momento de dor e talvez de sofrimento que conseguimos evoluir. E essa é uma grande dificuldade de percepção nossa, minha, do Nelson, do William, de todos nós. Principalmente como está doendo, que bate. Porque aqui na teoria é fácil. Falar é muito bonito. Eu falo aqui com destreza, o William também. A gente traz todo o conteúdo teórico, que é uma maravilha. E na hora que o calo aperta, aí que a gente vai poder utilizar todo esse conteúdo teórico e colocar na prática. Não é só no centro espírita, não é só na palestra, que é bonito. Tá bom, pessoal? Mas que bom, adorei, Senhora, pelo seu comentário. A Sandra também, nossa amiga que está conosco, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Sandra. Que bom que você está aqui conosco. Vamos lá, vou trazer aqui Joana e já vou passar a palavra para você, William. Olha só, Joana nos traz também no livro Alegria de Viver, outro trecho que eu separei aqui, que tem tudo a ver com essa oscilação aqui, que a gente se perde entre futuro, presente, passado. Abre aspas para Joana. Se vives recordando o passado ou ansiando pelo futuro, perdes a contribuição do presente, praticamente nada reservando para hoje. Fecha aspas. Eu gosto de tentar simplificar, pessoal. Simplificar o que é complexo, tá? Vou tentar mais uma vez. Quem me conhece sabe, eu sigo um pouco dessa linha, eu tento seguir essa linha. Não é para vocês, não, é para o Nelson também. Olha só. Passado é referência. Positiva ou negativa. Ponto final. Futuro é planejamento e colheita. Através do quê? Através do presente. Do hoje. Do ato que a gente está reservando. Porque isso que é o que importa. O futuro amanhã, eu não sei se vai acontecer. Claro que a gente vai se planejar. Claro que a gente vai plantar hoje pensando em colher no futuro. Mas eu não sei nem se eu estou encarnado amanhã. Não sei se eu vou ter um ataque cardíaco aqui. Estou brincando, tá, gente? Eu vou desencarnar agora. Mas olha só, a gente não sabe o futuro. O passado passou. Será que eu aprendi a lição? Tomara. Se eu não aprendi, vai voltar de novo. Mas o passado está lá atrás e vai me servir como referência. As referências positivas eu vou replicar no hoje e para o meu futuro também. As referências negativas, opa, não quero não, aprendi. Foi o erro que eu cometi, não gostei.
não gostei daquele envolvimento com aquela pessoa, com aquele ambiente, não quero voltar, quero aprender com meus erros, com as minhas conexões, e aí, a partir de então, eu vou tomar melhores decisões para o meu hoje e, naturalmente, para o meu futuro. William, passo a palavra para você. Esqueci o nome da moça que nos ajudou aí, como que é? Siena. Quem que é, perdão, não ouvi. Siena. Tá aqui. Siena. E isso que ela falou enriquece muito o nosso tema, porque ela falou, não existe caminhos errados. Por que não existe caminhos errados, pessoal? Porque a pessoa que trilhou aquele caminho errado no passado não é a mesma que está no aqui e no agora. Então, talvez a pessoa que trilhou aquele caminho só tivesse aquele caminho mesmo. A consciência dela só levou ela para aquela estrada, não teria outra estrada. E aí, para nós mudarmos a estrada, é preciso de quê? De amadurecimento espiritual e psicológico. Por isso que a gente não volta ao erro culpando a pessoa. Então, assim, mas eu tive... Por isso que ela colocou isso muito bem colocado, né? Não existe estrada errada, existe caminho errado, existe possibilidade. Às vezes, a pessoa só tinha aquela possibilidade, só enxergava a vida daquela forma. E é por isso que a gente não trabalha com culpa. A gente tem novas oportunidades. Naquele mantra que eu falei do entrego, do confio, do aceito e do agradeço, no entrego eu coloquei aqui para vocês, entrego significa entregar os seus problemas, adversidades, dúvidas e medos para uma figura maior do sagrado, que no espiritismo a gente poderia dizer Deus, espiritualidade superior, que nos ajuda na encarnação. Só que aí eu coloquei aqui para nós, entendendo que você fez o seu melhor e fez o que estava ao seu alcance. Quando você entrega, para você estar no aqui, no agora tranquilo, você tem que pensar assim, poxa, eu fiz o que estava ao meu alcance, mas eu fiz algo. Eu fiz no propósito, no meu conhecimento atual, na forma que eu enxergo o mundo atualmente. E aí, isso vale muito para pais e mães que às vezes querem que o filho adolescente ou iniciando a vida adulta tenha o mesmo cognitivo psicológico que eles que já estão com 30, 40, 50 anos, que já vivenciou uma vida de experiências, de altos e baixos, de recaída financeira, de mudança de emprego. O menino está começando ali. Às vezes, a única estrada que ele vê no aqui e no agora é aquela profissão. E vai ser. E às vezes ele vai precisar passar por aquela experiência. Aí o pai fala, não vai por esse caminho não, vai dar tão errado. Mas no consciente dele é aquilo que vai dar certo. E aí o pai, ele tem que estar com a consciência assim, como que eu vou entregar esse filho para Deus? Eu fiz o meu melhor. Dentro da possibilidade, até ele fazer 18 anos, eu eduquei, eu dei as possibilidades, eu ensinei, e tá tudo certo. Só que aí vem uma etapa do aqui e do agora. Entender que nós não controlamos o que o outro faz, mesmo que esse outro seja seu filho. Você pode sim influenciar. Influenciar é lícito, a gente aprende no Evangelho. Você pode influenciar as pessoas para o bem, você pode influenciar as pessoas para uma mentalidade melhor, etc, etc. Agora, determinar que elas vão seguir, aí já é achar que nós vamos brincar de Deus, e nós não temos esse poder ainda, pessoal. Então, nós temos que entregar também a decisão do outro. A decisão do outro pertence ao outro. E às vezes a gente fica preso ali. Se meu filho tivesse ido para este curso. Se a minha filha tivesse feito isso. Se meu filho tivesse mudado de país, talvez ele melhoraria. Não adianta, porque a única percepção que ele viu é aquilo ali. E às vezes, na encarnação, ele vai precisar de passar por isso. E o pai e a mãe, aí a gente vai no quesito da dor, né, Nelson? Não é que não dói, dói, é claro que dói. As fases de dor aqui que a gente falou de ultrapassar, dói. É físico, às vezes é moral, é psicológico, essa dor existe. A questão aqui é entender que essa dor vai nos fortalecer a cada momento. Não é assim, eu não falo assim, no espiritismo muitas pessoas falam assim, vocês adoram a dor, mas não é só no espiritismo. É porque quando nós estamos aqui no planeta Terra, nós vamos atravessar pela dor. Independente se a gente quiser ou não. Em algum momento você pode vir aqui com uma encarnação sem muitas provas e expiações. Ainda assim você terá dor. Ainda mais se você for uma pessoa humanitária, caridosa. Só de observar
o outro, muitas das vezes você vai ter uma dor ali moral, psicológica. Então nós vamos atravessar. Toda filosofia psicológica, ou até mesmo religiosa, o que nós estamos buscando ali? Ferramentas para diminuir o impacto dessa dor. A mesma questão, vou dar o exemplo do airbag no carro, né? Por que ele existe? Porque tem um grande número de acidentes de carro. Então é preciso ter uma ferramenta ali para que, se ocorra, diminua o impacto no sujeito que está dirigindo e no que ele está levando de carona. Entendendo que a Terra é um planeta de provas e expiações ainda e que nós temos vicissitudes, quais as ferramentas nós temos para diminuir? Não é que nós vamos ficar ali adorando a dor, não. Mas tem dores que nós vamos passar. Então, qual as ferramentas, qual as estratégias psicológicas de enfrentar? O confiar, aí eu trouxe até aqui no confio. Ao entregar essa situação, é preciso confiar, e aí eu reitero, que o seu melhor foi feito e que a solução virá no momento certo e adequado. A confiança na resposta ou na solução também acalma a mente. Nós fazemos enxergar novos horizontes e possibilidades, mas não é mágico. Perceba que não é mágico para você. Esse mantra, ele precisa de ter uma ferramenta, ou seja, eu fiz o que foi possível. Vou dar um exemplo prático. Você estudou, você se dedicou para fazer uma prova de um concurso público. Estudou, se dedicou, se preparou para a prova e tal. O resultado só vai sair daqui 6 meses. Você fez o que foi possível. Agora é aguardar confiante. Não adianta você ficar vivenciando a resposta do concurso. Agora, você não estudou, você não se dedicou, não aconteceu da forma que você queria, você chegou atrasado, você chegou nervoso. Também foi o que você tinha. Você não tem como voltar ao passado. O que eu posso fazer, então, com essa experiência para melhorar o meu futuro? Ou seja, no aqui e no agora. Nossa, que angústia que me deu fazer um concurso sem estudar e sem me preparar. Eu fiquei semanas com aquilo ali, não estava digerindo aquilo. Eu poderia ter estudado mais. Aí está a sua ferramenta no aqui e no agora para melhorar a sua melhor resposta no futuro com o concurso público. Ou você estuda para ter uma... Não, agora eu estudei, eu fiz o meu melhor, se eu não passar mesmo foi alguma coisa, porque eu fiz o meu melhor. Eu estudei, eu estive ali presente, eu estive ali aqui no agora, eu fiz minha terapia, eu cuidei da minha saúde mental. E é mais ou menos isso, eu trouxe até uma mensagem da Joana, a mensagem 26 do livro Vida Feliz, que ela vai falar assim: acalma os seus anseios de mudanças constantes. Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O lar que tens, o trabalho em que te encontra, a cidade onde resides, são oportunidades de treinamento na sua evolução. Aí ela coloca aqui: pedra que rola não cria limo, afirma o brocardo popular. Quem sempre está de mudança não amadurece, nem realiza bem coisas alguma. Cumpre a tarefa onde estejas e no momento próprio, após a curada meditação, toma o teu rumo definitivo. Muitas pessoas lêem essa mensagem e falam assim: nossa, a Joana está falando então que nunca eu posso mudar da minha cidade, né? Nunca eu posso decidir mudar de país, nunca eu posso decidir mudar de estado. Não tem nada a ver com isso. A Joana está falando assim: acalma, antes de você mudar, eu vou mudar dessa cidade, essa cidade não está me trazendo coisas boas. Analisa, pensa, fica no aqui no agora, entenda, porque muitas pessoas mudam, né, Nelson? A expectativa é assim: eu vou mudar, minhas provas vão trocar tudo, as minhas expiações vão mudar tudo. E não é assim que ocorre. O que a Joana está falando é isso: às vezes você vai mudar de país e chega lá, tem as mesmas expiações que tem aqui. Não é assim que nós mudamos, a mudança é interna. Então a Joana está nos convidando: acalma, tenta ficar um pouquinho aí, se não der certo, não tem problema. Mas assim, observa o lugar que você está no aqui, no agora, e o que você pode fazer para mudar. Excelente, William. Tanta coisa, tanta riqueza aqui. Eu estou só apontando aqui alguns tópicos aqui para continuar o raciocínio. Daqui a pouquinho já está acabando, tá, gente? Passa rápido, não sei para vocês, para mim está voando, porque quando o papo é bom, voa, né? Lembro sempre, deixa eu compartilhar aqui, me veio a memória agora. Eu, quando criança, vi o Jô Soares no SBT, antigamente, bem antigamente, né? A gente vai entregar na idade aqui. E eu lembro que tinha uma métrica que o Jô Soares brincava, era no final da reportagem, não, do convidado, que o pessoal do público fazia assim:
Ah, aí ele fala, então foi bom, porque quando tem esse ovacionado natural, parece que o tempo voa e passou o tempo e já acabou, quando o papo é bom. Tomara que vocês estejam gostando também. Vamos lá. Um ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte, que o William nos trouxe, que é o desafio no relacionamento, um desafio enorme, principalmente com aquele que nós amamos. O William abordou aqui esse relacionamento de pais e filhos, nessa grande dificuldade, enquanto nós, com muito amor, buscamos influenciar esse filho, mas vou ampliar aqui o leque, ou esse marido, essa esposa, esse irmão, essa irmã, esse sobrinho, esse neto, que de alguma forma nós ali, no papel de educadores, aqueles que já vivenciamos e já passamos por certas provas ou já espiamos certas questões, queremos dar o melhor e aí influenciamos. Foi o que o William falou, influenciamos sim, e que bom, não tem problema nenhum, mas olha só, a gente influencia, mas será que a gente consegue respeitar o momento evolutivo daquele espírito que muitas vezes necessita passar por aquilo? O que eu quero dizer aqui? Vamos fazer o nosso melhor. Sim, sem dúvida nenhuma. Tentar influenciar, dar o nosso feedback, a nossa percepção, compartilhar a nossa experiência, mas às vezes, infelizmente, necessitamos e dá uma dor, claro que dá. Quanto mais quando vai lá e dá com a cara na parede, o filho, a filha, e a gente vê um processo de dor e, na decorrência, um sofrimento daquela criança, daquela pessoa que nós amamos, vamos ampliar aqui para aquele que nós amamos, sofrendo por algo que talvez a gente fala assim, puxa, eu avisei. Mas vamos entender, respeitar, que apesar de nós amarmos, entender que o processo de cada um muitas vezes se faz necessário indo lá e metendo o dedo na tomada. Que vai dar choque, você falou, não vai dar ruim, não mete o dedo no buraco da parede. E mesmo assim, foi lá e tomou choque. E aí foi para o quarto, está chorando, está ficando mal, debaixo do cobertor, às vezes. Estou brincando aqui, tá, gente? Mas às vezes em situações muito difíceis, muito complexas, que podem até levar a um suicídio, por exemplo. Setembro Amarelo, né? A gente nem falou sobre suicídio hoje, mas muitas vezes são questões como essa. E o importante aqui, para fechar, a história do controle. Quantos de nós queremos controlar o que é incontrolável? Então, entendamos o que está no nosso controle e o que não está no nosso controle. Porque o que não está no nosso controle, pessoal, sabe o que é? Somos nós, que nem cachorro correndo atrás do nosso próprio rabo, gastando uma energia enorme, suando, para tentar controlar algo que nós nunca iremos controlar. E muitas vezes esse controle, ou a falta dele, essa falta de entendimento, é no relacionamento para com o outro. Porque o outro é o outro, tá, pessoal? Por mais que seja nosso filho, nós amemos muito e tenhamos um apreço com esse familiar ou com esse ente querido, ainda assim, ele é um espírito, como você é, individual, e necessita tomar as suas decisões, fazer a sua caminhada, as suas escolhas, que muitas vezes são diferentes daquilo que nós almejamos ou acreditamos ser o melhor, tá bom? Pessoal, tem ainda uns minutinhos aqui. Deixa eu trazer alguns comentários rápido, porque tem um monte de gente comentando agora, né? Acho que o papo tá bom, que vem os comentários. A Fatinha já agradece aqui, olha, ela diz: nossa, desde já gratidão por tantos ingredientes para a nossa reforma íntima. Um banho de luz para nosso espírito. Gratidão eterna. Que bom, Fatinha, que você gostou. Fico muito feliz. A Cristiane, lá do Paraná, nossa amiga, nos diz: se não tivesse apoio da espiritualidade e do meu psicólogo, que apesar da minha teimosia não desistiu, com carinho e responsabilidade, seria muito difícil ter acolhido minha doença. Que bom, Cristiane, que bom o seu compartilhar conosco da sua caminhada, fico feliz. Um beijo para o seu psicólogo. A Filomena Vargas dá aqui uma mãozinha de gratidão também, que bom, Filomena. Elizabeth nos dá boa noite. A Vera Viola nos diz: adoro a clareza como vocês nos esclarecem sobre assuntos complexos. Que bom, Vera. É mesmo essa ideia, tá?
exatamente é pegar tudo que é difícil e bater no liquidificador, depois coar para passar ali com água, para diluir bem, para a gente conseguir entender e colocar na prática. Porque senão ficar só na teoria, com palavras difíceis, rebuscadas, é difícil. Então é tentar aplicar aqui no nosso dia a dia. A Siena nos diz, ao valorizar o aqui e agora, somos capazes de desacelerar, apreciar as pequenas coisas da vida e encontrar paz interior, mesmo no meio à correria do dia a dia. Dá para assinar embaixo aí, Sena? Vamos colocar uma assinatura aqui, tá? Fecho com você 100%, Sena. Obrigado por essa colaboração também. A Ecleia Rei nos diz boa noite, queridos. A Ieda Medeiros nos diz gratidão pelos ensinamentos de hoje. Precisava escutar tudo isso. Que bom, Ieda. Fico feliz. Porque nós aqui crescemos com a troca e que bom que vocês também crescem. E estamos todos aprendendo, tá? Com o Joana, uns com os outros. Aqui não tem professor e alunos. Aprendizes da vida. A Lígia Brasil nos diz gratidão, luz e paz. E a Sônia Cardoso nos diz nossa encarnação é tão breve. Precisamos aproveitar nosso tempo, estar aqui é estar e estar aproveitando. Perfeito, Sônia. Também assina embaixo. William, a palavra é sua. Não, eu não queria passar sem falar dos bens terrenos, né, da posse, do desapego, que é um tema que a espiritualidade pediu mesmo para nós pontuarmos bastante nas palestras esse ano, no canal. E casando com o aqui e com o agora, quando a gente fala de desapego dos bens terrenos, né, Nelson, as pessoas acreditam que não é ter bem terreno, e não tem nada a ver com isso, até mesmo porque nós estamos na matéria física e precisamos, né, de bens materiais, não tem como. Para nós fazermos essa live, a gente precisa aqui de aparelhos eletrônicos, da internet, enfim, para nós funcionarmos na vida. Quando a gente vai para o aqui e agora, a gente percebe que quanto maior o nosso uso, com total compreensão de que aquilo ali é um bem necessário, se eu o perder, eu vou conseguir abrir mão livremente daquele bem. A grande questão do desapego está interligado a isso. Quando nós formos chamados a voltar para o plano espiritual, nós vamos deixar aqui tudo, incluindo o nosso corpo físico. O que nós fizemos deste corpo físico durante toda uma encarnação e do que nós estamos fazendo no aqui, no agora. De que maneira nós estamos observando os nossos bens materiais? Qual é o destino que nós queremos desses bens materiais após a nossa morte? Tem até uma pesquisa com pacientes que recebem uma notícia que vão desencarnar a qualquer momento por uma doença grave, ou seja, pacientes em estado paliativos. Quando esses pacientes entendem assim, eu vou morrer, realmente eu tenho poucos meses de vida, essa pesquisa nos mostra os principais temas que vêm na mente dessas pessoas. Um deles é, quantas pessoas eu deveria ter pedido perdão e não pedi? O segundo ponto, eu deveria ter buscado mais a espiritualidade ou religiosidade, dependendo do conceito de vida da pessoa. E o terceiro ponto é, o que eu vou fazer dos meus bens terrenos? Eu quero doar para alguém? Eu quero deixar para determinada pessoa? Eu quero doar para alguma instituição? Decisões que nós devemos fazer no aqui, no agora, mas nós não fazemos, e aí quando chega esse momento, e muitas pessoas têm essa oportunidade, não é todo mundo, tá, pessoal? Algumas têm, você vai desencarnar em média em 1 ano, decide aí o que você quer fazer com esses bens. Quando a gente fala do desapego, é você vivenciar no aqui e no agora a possibilidade deste bem, o seu carro, a sua casa, mas sem se apegar, sem colocar ali a única forma e garantia de felicidade. Porque em algum momento, isso acontece na vida de muitas pessoas, as situações financeiras podem fazer assim. E quando a gente coloca determinado e grande energia ali só na situação financeira, como ela faz assim, a nossa saúde mental também faz assim. Então, se nós estamos numa profissão só pelo financeiro, faz assim, a profissão faz assim.
A vida financeira é sobe e desce de todos nós. Eu falo muito com adolescente quando eu atendo, né? O adolescente tem essa expectativa, né? Eu vou formar em tal coisa porque eu vou ganhar 30 mil por mês. Aí eu brinco com eles, beleza, você vai ganhar 30 mil por mês, mas e se você gastar 32? Vai adiantar? Aí eles refletem, eles falam, é verdade, né? Eu falo, não adianta ganhar 30 mil por mês se você gasta 32. Talvez o que ganha muito menos tenha uma qualidade de vida muito melhor porque sabe ele administrar. Então a gente fala do aqui, do agora, na questão dos posses, das posses de bens terrenos, porque quando a gente não está no aqui e no agora, a gente está pensando no futuro, geralmente a gente fica ali pensando a todo momento, eu só vou ser feliz quando eu conseguir viajar. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir comprar minha casa própria. Eu só vou conseguir. E aí, quando nós temos essas. Às vezes as pessoas conseguem, de fato, compra a própria casa, ou viaja, ou passeia, faz as coisas, eles percebem que, na verdade, não é aquilo ali que traz a felicidade. Né? Então, assim, observe o seu momento presente. Vai chegar um momento que nós vamos ter que nos despedir desses bens terrenos, querendo ou não, gostando ou não. Né, tudo é empréstimo aqui, né, nessa etapa de vida que nós estamos. Tudo, absolutamente tudo. E aí a gente volta na questão do luto. Como então a gente ter menos luto quando chegar no plano espiritual? Porque lá nós continuamos com a vida. O que você quer? Qual a destinação que você quer? Quando a gente pensa nessa destinação, nós já estamos desapegando. Não é que você vai abrir mão da sua casa enquanto você está vivo. Mas qual a destinação? Esse bem que eu trabalhei, que eu lutei, eu quero meus filhos, eu quero que eles façam isso, dividam, vai para isso, vai. Decida isso para ter menos culpa. Mas se a gente for deixando, a gente pode chegar lá e a gente ouve isso tanto em reuniões mediúnicas. Não sei se o Nelson participa, de espíritos que chegam ali, eu poderia ter tomado essa decisão, não tomei, deu tantas brigas. Isso é que nos prende, é o que Jesus nos falava. Aonde você vai estar quando chegar ali no plano espiritual, você vai ficar preso às situações mal resolvidas. Por isso que é importante no aqui e no agora resolver situações. A gente observa André Luiz quando chega no plano espiritual, né? Aonde estava ali o tesourinho dele que Jesus falava? Na família, ele estava extremamente arrependido. O que aconteceu dos meus filhos? Será que meus filhos deram certo? Como que a minha esposa ficou? Ele ficou ali apavorado, falava aquilo numa ansiedade e o arrependimento com a profissão. Como estava o aqui e o agora do André Luiz lá no plano espiritual? Na verdade, ele estava na Terra, quando ele ainda estava encarnado, ele estava ali pensando, nossa, eu não concluí essa encarnação de forma gloriosa. Eu fiquei, um pedaço meu ficou ali. E se nós formos avaliar no livro Nosso Lar, ele só conclui, e aí na Gestalt a gente fala, ele só fecha essa Gestalt no final do livro, quando ele vê que a esposa casou de novo com um homem que poderia dar a possibilidade de uma família equilibrada, e que a Narcisa fala com ele assim, André, observe o nosso irmão, ele é um filho de Deus. Agora ele vai cuidar da sua família, liberte a sua família. O que ela está falando ali com a André, ela está falando assim, desprenda disso tudo. Deus mandou uma nova ferramenta para a sua família. O aqui, o agora seu, é ser um cidadão de nosso lar. Vamos voltar para o nosso lar, você já pode ser esse cidadão. E ali, quando ele se desprende, né, naquela cena clássica ali do filme, que ele vai um pouco, né, para as zonas inferiores e ele volta, na verdade aquilo ali é muito psíquico. Ele entende assim, poxa, eu preciso dar um adeus temporário, mas eu os reencontrarei em breve. E assim ele fecha ali, inicia essa série de livros que a gente tem. Por que eu gosto de trazer o exemplo de André Luiz? Porque o André, ele não fica preso, minha mansão no Rio de Janeiro. Não, né? Ele fica preso ali ao arrependimento de não ter concluído a formação dos filhos, de não ter dado bons exemplos, de ter desencarnado assim numa hora muito ruim com as crianças pequenas. E ele fica ali apegado, não é um bem terreno, teoricamente físico, mas ao emocional, aos filhos, etc. Então é muito importante. Você quer comentar algo sobre isso, Nelson? Que eu ia trazer uma outra mensagem do João. Não, pode seguir, mas só fica atento ao horário, tá? Tô atento, é porque a hora voa.
Eu trouxe algumas mensagens aqui da Joana. Como eu falei do livro Vida Feliz, são várias, né? Eu vou ler algumas aqui só para vocês entenderem, não muitas, né? Porque a gente aí só tem mais 5 minutos até a gente fazer a prece. E até mesmo sobre essa questão dos bens terrenos, na mensagem 61 do Vida Feliz, ela vai dizer o seguinte: a tua posse em relação aos bens terrestres é relativa. No mundo transitório, no qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã terá mudado de mãos. Usa, a Joana fala aqui com a gente, mas não abusa dos recursos de que disponhas. Não te escravize ao que detens por momento, evitando-te sofrimento quando se transfira para outras pessoas. Olha que frase importantíssima da Joana. Usar sem se escravizar. Como que faz isso? Não é colocar aquele bem como o único recurso da sua felicidade no aqui e no agora. Senão, quando o momento chegar e você tiver que abrir mão dele, haverá sofrimento muito grande. É uma outra questão que nos prende ao passado. E aí a Joana coloca: os únicos bens de duração permanente são os tesouros do sentimento, da cultura e das virtudes. O resto, tudo é passageiro. Aí ela vai dizer, terminando: acumula tesouros no céu. Ensina-nos o Evangelho. Então, uma belíssima passagem da Joana aí para refletirmos sobre essa questão dos bens terrenos. Adorei, William. Adorei. Pessoal, a gente está com um horário hoje cravado aqui, porque eu já vou fazer a propaganda. Daqui a pouquinho o William entra no ar, lá no canal Na Luz do Espiritismo. Tá? Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco. Eu quero agradecer o William pela participação. Eu adorei. Tomara que vocês tenham gostado também. Deixa eu fazer uma propaganda aqui do canal Amigos de Nosso Lar, que é o canal que está vinculando esse programa, o Bate-Papo com Joana de Ângeles. Vai lá na playlist que tem vários outros bate-papos com outros convidados, a dinâmica é a mesma. E convido também a me seguirem lá no meu canal, no meu Instagram, Facebook, tudo. É o @nt.nelsonTavares, @nt.nelsonTavares. Tem também uma playlist com o programa Bate-Papo com Joana de Ângeles, lá com todos os programas realizados, tá bom? Vou passando agora para você, William, fazer as considerações finais e uma prece de encerramento. Pode ser? Pode ser. Pessoal, agradeço aí a oportunidade, né, do Nelson, agradeço a vocês que estiveram aqui online e a vocês que irão assistir no futuro essa live que ficará gravada aqui. A gente pede com muito carinho que vocês possam curtir, compartilhar. Os temas trabalhados aqui, às vezes o YouTube não coloca ali, né, nos mais vistos, mas nós podemos fazer a caridade da divulgação, enviar em grupos espíritas, a gente sempre está pedindo aí também. E se você deixar um comentário, ajuda também essa live a atingir mais pessoas, porque é um tema muito importante para todos nós refletir. É um tema também, né, que eu convido, que eu estimulo a oradores espíritas do Brasil e do mundo a falarem mais neste momento que nós estamos vivendo uma grande pandemia de ansiedade e depressão. Saúde mental está em grande risco, então é importante falarmos esse tema. Há diversas formas e abordagens de falar sobre esse tema. No Evangelho está recheado de situações ali que Jesus fala. Observe o seu aqui e o agora. Um dos exemplos, né, sempre quando Jesus promovia uma cura ou promovia algo ali de mudança, quando eles vão apedrejar a mulher, por exemplo, e Jesus fala: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, e ninguém atira. E Jesus fala com ela: onde estão os seus acusadores? Não existe mais. E aí ele sempre volta e fala: vá, não erres mais. O aqui e o agora é um novo para você, é totalmente novo. Vá, não erres mais, siga em frente, liberte-se do seu passado. Então sempre Jesus utilizava essas ferramentas. Vá, siga em paz, liberte-se desse passado, foque no seu no aqui e no agora e compreenda que o futuro virá de forma gradativa a partir da sua evolução. Quero agradecer o pessoal que está aí online, o pessoal que já segue o meu canal, convidar vocês, né, para ir lá assistir o nosso Evangelho, que é daqui a pouquinho, 6h30.
mas todos os domingos é às 6 horas. Hoje, exclusivamente para conversar aqui com o Nelson, a gente colocou 6h30. A gente debate vários temas lá, com base sempre no Evangelho segundo o Espiritismo. E eu convido a todos vocês, só digitar na Luz do Espiritismo William ou William Gonçalves, que aparece lá o canal para vocês. Quero agradecer o Nelson, a equipe aí também que ajuda ele, espiritual do lado de lá. Falar com o pessoal que está aqui, que me segue para seguir o Nelson, ele traz várias reflexões bacanas, tanto no canal como no Instagram também. Temas também muito importantes, né, sobre saúde, sobre espiritualidade. Agradeço imensamente e vamos para a nossa prece de encerramento, agradecendo imensamente. A gente pede para quem está assistindo e para quem também está assistindo depois gravado, que possa entrar neste momento de espiritualização. Todo momento que nós estamos ouvindo falar sobre Jesus é um momento especial que nós recebemos bons fluidos da espiritualidade superior. A gente agradece a oportunidade e a gente pede a Jesus. Sabemos que muitas pessoas têm acesso a este conteúdo, que eles possam receber essas vibrações à distância e nós agradecemos, Pai amado, por mais uma oportunidade de estarmos aqui falando sobre o Evangelho e falando também sobre a saúde mental e espiritual. Agradecemos e com muito amor, com muita gratidão, pedimos autorização para encerrarmos este trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, William. Mais uma vez, obrigado pela participação. Todo mundo que está aqui, um monte de mensagem agora. Pessoal, não tem tempo para colocar, tá? Mas beijos e abraços para todo mundo. E até o próximo mês que a gente vai estar aqui de volta. Tchau, tchau. Se Deus quiser.